caminhando para um estado de exceção, né? O STF vai ter que pagar para ver, e aí quando ele pagar para ver, vai ser ele contra nós. Assim, você está indo para um pensamento que muitas pessoas falam e muito pouco pode ser dito. Mas se o STF quiser arguir qualquer coisa, sei lá, recebeu uma doação ilegal de R$100 do José da Silva, impugna a ação dele, a candidatura dele. Eu não acho isso improvável, não, mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Se não dá cooptação e não dá alteração, vamos para o confronto. Vamos desacreditar o judiciário, que foi o que se tentou e o que se fez aqui no Brasil. Vamos para o confronto. Todos se recordam que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. O cabo, o soldado, o coronel estão todos presos, né? E o Supremo Tribunal Federal aberto. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 16 de agosto de 2024. São 9 horas e 30 minutos. São saborosos os bastidores de como Alexandre de Moraes recebeu a notícia sobre ataque da Folha de São Paulo, que endossou ataques de Bolsonaro e Elon Musk contra si. A revista Veja diz que Moraes riu do ataque da Folha. Conhecido pelo estilo durão e por não fugir das grandes batalhas, Alexandre de Moraes vem mostrando uma enorme resistência diante de muitas críticas feitas a ele, segundo a reportagem da Veja. Essa reportagem, publicada pela Folha de São Paulo na terça-feira 13, revelou conversas entre um juiz auxiliar de Moraes, Ayrton Vieira, e Eduardo Talhaferro, um perito membro da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, AEED, do TSE. Com base nesses diálogos, a reportagem sustenta que o gabinete de Moraes no STF pedia de maneira informal, ou seja, fora do rito, algumas investigações. A intenção óbvia da matéria era criar um escândalo contra o relator dos processos, contra Bolsonaro e vários bolsonaristas graúdos e fornecer material para que eles atacassem o ministro. Na mesma noite em que a reportagem da Folha de São Paulo começou a circular, Alexandre de Moraes mostrou-se tranquilo e risonho diante da notícia da reportagem em um jantar em Brasília. Na manhã seguinte, em conversa com uma pessoa próxima, segundo a revista Veja, classificou o caso como mais um extremismo, nada demais. Tomando como base o que foi divulgado sobre o caso até a última quinta, dia 15 de agosto, os argumentos usados por Moraes em sua defesa são sólidos. A mesma visão é compartilhada de forma unânime por todos os juristas consultados pela revista, segundo a sua matéria. Em uma demonstração de que não pretende mudar o estilo, mesmo em meio à polêmica, Moraes autorizou, na quarta-feira, novas operações tendo bolsonaristas como alvos. Moraes quadruplicou multa contra o Elon Musk, aliado de Bolsonaro, mandou a Polícia Federal vasculhar endereços ligados ao parlamentar Marcos Duval, aos blogueiros Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio, renovando também os mandados de prisão contra os dois. Ambos estão foragidos no exterior. Como se vê, segundo a revista Veja, são todos trechos da matéria da Veja. Como se vê, Moraes continua com as pedras na mão e não vai diminuir a intensidade do seu trabalho. Segundo essa e outras reportagens, o mais provável é que ele aumente essa intensidade e parta nas próximas semanas para cima do chefão da quadrilha, o Bolsonaro. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Bom, o Moraes ele já sabia onde estava pisando, ele sabia que ia ter o apoio do STF, da PGR, do PT, do governo Lula, que se uniriam a ele. Ou seja, é a união de dois poderes
da República e até da Procuradoria-Geral da República. Não é? Então, praticamente todo o poder no Brasil está concentrado aí no entorno de Moraes, e do outro lado o que os bolsonaristas têm é o Congresso. Mas o Congresso, no caso de algum tipo de tentativa de retaliação, ele não dispõe de meios para enfrentar dois poderes unidos e principalmente o Supremo. Na verdade, Rui Barbosa, o personagem histórico, sempre dizia que cabia ao STF e cabe à luz do Estado de Direito, da Constituição, inclusive das várias constituições brasileiras, inclusive da atual, que cabia ao STF errar por último. Era uma frase de efeito para dizer o seguinte: a última decisão sobre qualquer coisa no Brasil é do STF. No Brasil e em várias democracias é da Suprema Corte. O Judiciário, a cúpula do Judiciário, a Corte Suprema das Nações é que decidem, as Cortes Supremas das Nações é que decidem o que é que vai acontecer com determinado assunto. Por exemplo, é votado o impeachment do Alexandre de Moraes. Vamos supor que fosse assim. O STF pode muito bem anular e dizer que foi uma manobra para tentar salvar alguém ou impedir alguma coisa, porque os mandatos dos deputados são efêmeros, eles dos senadores também duram pouco tempo, os dos senadores um pouco mais, mesmo assim não são mandatos vitalícios como os dos ministros do Supremo, e não tem, vai mudando a correlação de forças, e eles não têm como discutir ordem judicial. Ordem judicial é o poder máximo no Brasil, e a cúpula do Judiciário tem o poder supremo, por isso que se chama Supremo Tribunal Federal. Vamos em frente. A Procuradoria-Geral da República, que é a titular da ação penal contra autoridades, arquivou, por exemplo, uma notícia-crime contra o Alexandre de Moraes, juiz e assessor do TSE. A PGR apontou falta de provas para seguir com denúncia por falsidade ideológica, associação criminosa, etc., contra o Moraes, diante do caso desses personagens aí, os assessores do TSE, que, veja, foi relâmpago que a PGR decidiu isso, né? Nem olhou. A oposição tentou fazer uma denúncia no Ministério Público, na PGR, contra o Moraes. A PGR nem olhou, já foi negando. E a nova ofensiva bolsonarista tem um efeito rebote para o Moraes, né? Como você viu, ele reagiu com muita força, porque até está amparado. Sob o sigilo, Moraes bloqueou as redes e 50 milhões do Marcos Duval, não é? Que é esse sujeito esquisitíssimo aí. O Moraes mandou prender os blogueiros Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio, esses dois personagens aí, bolsonaristas de carteirinha, que estão foragidos. Ele aumentou a multa contra o dono do X, que aparentemente está por trás da matéria da Folha de São Paulo. Há quem diga, não é, principalmente no Supremo, que o Elon Musk está por trás da matéria da Folha de São Paulo. E você veja que aqui a revista Oeste, que é a revista do agro, uma revista bolsonarista, fez aí um auê em torno desse assessor de Bolsonaro. Quem é Eduardo Talhaferro, que agia a mando de Moraes em ações contra aliados de Bolsonaro, não é? E tentando dar um caráter policialesco a isso. E, na verdade, os ministros do STF suspeitam que foi esse próprio Talhaferro que vazou as mensagens, porque esse sujeito é um personagem muito esquisito. Os aliados de Moraes têm essa suspeita de que esse sujeito aqui, na verdade, foi ele que
entre uma das loucuras que fez, até por ser demitido do TSE, após um caso muito sério, ele foi lá e fez isso para se vingar do Alexandre de Moraes, que deve tê-lo demitido sumariamente. Não é? O Alexandre de Moraes o demitiu sumariamente após a notícia de que ele cometeu violência doméstica, deu um tiro dentro de casa para assustar a mulher dele e foi demitido no mesmo dia. Antigo assessor de Alexandre de Moraes, esse talha-ferro, que é a figura central na troca de mensagens que revelam o uso do órgão fora do rito, como disse a Folha, foi preso por violência doméstica e disparo de arma de fogo. Então tá aí, não tem nada demais. O Alexandre de Moraes demitiu o cara, né, era assessor dele, o Alexandre de Moraes foi lá e demitiu, ficou sabendo do que ele fez e demitiu, porque não tinha rabo preso nenhum, e deu risada, como ele está dando aí, quando ficou sabendo da reportagem da Folha de São Paulo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.